Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro no cenário político, econômico e corporativo. Hoje, dia 30 de junho de 2021, último dia do primeiro semestre do ano. Muita expectativa, obviamente, com o fim do primeiro semestre e expectativas aí surgindo com o segundo semestre de 2021, fim da pandemia e diversos outros aspectos que nós vamos continuar discutindo aqui durante o segundo semestre também. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e entregue esse conteúdo a cada vez mais pessoas. E também acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã, para que você possa acompanhar a qualquer momento. Falando então sobre o fechamento do mercado no dia de ontem, dia 29, tivemos um dia aí com o índice Ibovespa aí bem perto da estabilidade, mas fechando em queda e se descolando novamente das bolsas internacionais, principalmente com os investidores ainda avaliando aí os desdobramentos da questão da proposta de tributação de dividendos, que nós já falamos bastante aqui no dia de ontem e que obviamente aí vai ser muito discutida e muito analisada aí nas próximas semanas, pensando aí principalmente nessa negociação aí que deve acontecer na Câmara e no Senado para possível aprovação aí das propostas de tributação em relação aos dividendos. No dia de ontem aí as ações de banco de forma geral dentro do índice Ibovespa, elas caíram um pouco, principalmente porque são empresas aí com bons pagamentos de dividendos e automaticamente com a tributação de dividendos, muitos investidores acabam se desfazendo das suas posições. Quem por outro lado segurou um pouco o índice ontem foi a Vale, com as ações aí subindo forte no dia de ontem e também aí mantendo-se a negociação em relação a minério de ferro. Lembrando, a gente sempre fala aqui que a China tem tentado controlar aí o preço do minério aí, principalmente para manter a questão da sua inflação na indústria mais organizada lá no país, mas a manutenção dos preços altos aí das commodities fizeram aí com que Vale também segurasse um pouco as pontas do índice no dia de ontem. O que preocupa e continua obviamente aí no radar dos brasileiros é a crise hídrica e obviamente o reajuste aí em relação à bandeira 2 de energia elétrica aí pela ANEEL, que a gente fala um pouquinho mais ainda no dia de hoje. A própria situação aí do receio de racionamento e apagões, por mais que seja dito que essa situação não deve acontecer, mas preocupa os investidores de forma geral, juntamente aí com a CPI da Covid, que está no radar. E ontem também tivemos a divulgação aí do IGPM, né? E o IGPM no dia de ontem aí mostrou uma desaceleração. Lembramos aí, a gente fala aí frequente da inflação, tanto do atacado como do varejo, né? Que daí nós estamos falando aí de IGPM e IPCA, mas o IGPM muito forte desde o ano passado, com perspectivas aí já de chegar próximo à casa dos 20% aí no ano de 2021, e essa desaceleração aí, ela traz um pouco mais de tranquilidade e obviamente ficou no radar também em relação aí aos investidores brasileiros. Quando nós olhamos aí para o exterior, o que passou principalmente aí no mundo inteiro ontem foram os casos de Covid e principalmente o aumento da variante Delta, que inclusive tem atingido aí países como é o caso da Austrália, que não sofria praticamente nada com casos de Covid-19 desde o início da pandemia, por conta aí de todo o isolamento que eles fizeram da população, mas a variante Delta aí com alto nível de contaminação preocupa bastante aí os especialistas e os investidores aí a nível mundial. Nos Estados Unidos, ontem as bolsas se seguraram ainda por conta aí da aprovação, né, ou melhor, do acordo em relação à aprovação do plano Biden de infraestrutura, que pode aí
até de 5 a 8 anos pode aí colocar até 1,2 trilhões de dólares aí na economia norte-americana, olhando aí para a infraestrutura de forma geral. Olhando para a Europa, ontem aí os indicadores aí de confiança do consumidor que vieram acima da expectativa e principalmente aí o discurso aí de membros do Banco Central Europeu que aconteceu aí nos últimos dias, falando especificamente de que não existe uma perspectiva de segurar a recompra de títulos ou mexer em taxa de juros antes de findarem as medidas de restrição à mobilidade por conta da Covid-19. Isso aí traz um pouco mais de confiança nesse momento, principalmente dessa manutenção aí de política expansionista, o que leva, obviamente, aí a uma retomada mais forte da economia. E olhando para a Ásia, como a gente já falou, a China continua tentando aí controlar o mercado de commodities para garantir o crescimento da indústria no país. Inclusive, aí falávamos sobre esse crescimento da indústria na China a divulgação no dia de ontem e, obviamente, aí a China tentando controlar isso tudo para manter o seu crescimento de forma geral acima da expectativa do mercado e a própria expectativa do governo chinês. Olhando aí para os números no dia de ontem, o índice Ibovespa então fechou aí com queda de 0,08% a 127.327 pontos. O dólar subiu levemente 0,28%, chegando a R$ 4,94, ainda abaixo da cotação dos R$ 5,00, dentro de uma expectativa aí de manutenção nessa casa aí para as próximas semanas. E olhando para as bolsas internacionais, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou em alta de 0,29 a 14.528 pontos, S&P 500 aí alta de 0,03, lateralizando positivamente a 4.291 pontos, e Dow Jones chegando aí a 34.292 pontos, uma alta de 0,03%, as principais bolsas norte-americanas aí batendo novamente recordes em relação aí aos seus números. E olhando para a Europa, que também aí recuperou aí boa parte das perdas dos últimos dias, o euro aí fechou em queda de 0,18% a R$ 5,88, e as bolsas aí temos o DAX na Alemanha subindo 0,88% a 15.690 pontos, o CAC na França subindo 0,14 a 6.567 pontos, e no Reino Unido aí uma alta de 0,21 a 7.087 pontos. Na Ásia, que nós já falávamos ontem pela manhã, aí, próximo do fechamento do nosso Morning Call, a China fechou aí abaixo dos 15.000 pontos, 14.999, uma queda de 0,99% no dia de ontem. E o Japão fechou abaixo aí dos 29.000 pontos, 28.812, tendo uma queda aí de 0,81%. A gente relembra aqui que a oscilação, principalmente aí quando olhamos para Japão, ela tem sido maior aí nas últimas semanas, e principalmente em um momento em que o Japão está muito próximo das suas máximas históricas, teve um crescimento muito alto do mercado de ações aí no último ano e automaticamente também vive esse momento aí de realizações, e todas as notícias acabam impactando diretamente o mercado e a bolsa Nikkei no Japão. Olhando para o cenário de cripto pelo segundo dia consecutivo, nós tivemos alta nas principais cripto negociadas, aí o Bitcoin subindo 4,38% e o Ethereum subindo 3,49%. Lembrando que nós não vimos aí altas seguidas, né, 2 dias seguidos nas cripto aí há algum tempo, inclusive aí sendo divulgado até mesmo no mercado a participação aí da Gisele Bündchen e o esposo Tom Brady aí na aquisição de uma empresa aí que negocia criptoativos, né? Isso tudo também deve trazer um cenário positivo para o dia de hoje, mas interessante analisarmos aí essa alta consecutiva, principalmente aí após tantos dias de oscilação em relação aos criptoativos. Quem também tem oscilado um pouco mais é o petróleo futuro, que ontem fechou a cotação a $74,65 o barril do Brent, e o WTI fechando a $73,44, uma alta maior do WTI,
e o Brent aí ficando um pouco abaixo, lembrando aí que nós tivemos negociação aí no mercado futuro de petróleo, chegando a 76 dólares aí nos últimos dias, e obviamente aí o receio que os países têm hoje em relação a aumentar as medidas restritivas ou atrasar a liberação completa de economias, acaba automaticamente aí prejudicando essa questão aí do petróleo futuro, principalmente aí porque pessoas em casa consomem menos petróleo de forma geral, elas se deslocam menos e existe também uma demanda menor em relação a essa oferta de petróleo futuro. Olhando aí para o índice do medo, S&P 500 VIX, mesmo aí com as máximas das bolsas americanas, o índice do medo ontem subiu um pouquinho, 1,65% a 16,02 pontos. Lembrando aí que quanto mais alto esse índice VIX, o índice do medo, maior a volatilidade, maior o risco dentro do mercado de ações, e ele é utilizado obviamente aí para medir então esse risco e os momentos de entrada e saída de investidores aí quando se olha aí para o mercado acionário. No mercado futuro, temos o ouro caindo novamente, ouro futuro aí caindo mais de 1%, fechando ontem a cotação a 1.761 dólares e 60 cents. E quem continua subindo aí é a negociação do alumínio futuro, que chegou ontem a 2.531 dólares a tonelada, e o ferro refinado aí, olhando aí para cenário de julho, fechando a 214 dólares e 36 cents a tonelada. A negociação também tem oscilado bastante, a gente sempre fala sobre isso, a China tentando também controlar, mas ainda nós vivemos um boom de commodities e uma necessidade muito grande de minério de ferro que pode continuar aumentando por conta aí do plano de infraestrutura lá do governo norte-americano, o plano Biden, né, que deve obviamente aí ter um consumo também muito grande aí de ferro em modos gerais. Olhando aí para as principais altas do índice Bovespa no dia de ontem, nós tivemos BRK M5, que é Braskem, subindo 5,36% e se aproximando dos R$60 da cotação, fechou a R$59,32. Um dos motivos, obviamente, aí vem por conta de empresas pedindo aí para a Novonor, né, que é a antiga Odebrecht, segurar para receber novas ofertas aí pela sua fatia na Braskem. Lembrando aí, Braskem subiu mais de 100% aí, se nós olharmos aí os últimos meses, né, principalmente aí por conta aí dessa retomada e também dessa informação aí de venda da Odebrecht, da fatia da Braskem que ela possui. Quem também subiu forte ontem foi BID11, Banco Inter, subiu 4,13% a 73 dólares, R$73, desculpa, e 83 centavos. Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, subindo 4,09% a R$44,69. BRAP4, Bradespar, subindo 2,64%. Bradespar subindo aí novamente nessa semana entre as principais altas, né? R$74,63 a cotação de ontem, e Localweb se mantendo aqui entre as principais altas nos últimos dias. Ela fechou ontem aí a R$27,65, 2,10% de alta. Já olhando aí para as principais baixas, nós temos aí IGTA3, Iguatemi, caindo 3,73% e fechando a cotação do dia a R$ 39,40. BRDT3, BR Distribuidora, né, caindo 3,52% a R$ 26,30. O GPA3 Ultrapar caindo 3,43% a R$ 18,53. Reflexo aqui, obviamente, de BR Distribuidora, Ultrapar, também olhando aí para essa negociação de petróleo futuro, né, que acaba oscilando também o preço aí das distribuidoras. E ontem tivemos também BRFS3 caindo quase 3%, 2,94% de queda a R$ 27,34, juntamente com Sabesp SBSP3, que caiu 2,76% a R$ 36,93. Essas foram as principais altas e baixas aí do índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando aí para
cenário de indicadores econômicos, hoje vale a pena ficar de olho aí no balanço orçamentário e no fluxo cambial estrangeiro aí que serão divulgados, trazendo obviamente os investidores, os volumes de investimentos, na verdade, de estrangeiros no Brasil, e a balança, né, a balança orçamentária, trazendo aí principalmente a relação de receita versus despesas e o superávit aí brasileiro aí no mês. Também hoje temos a divulgação oficial aí de taxa de desemprego, que foi adiado aí 2 vezes na semana passada e no início dessa semana aí pelo CAGED. Hoje devemos ter a divulgação oficial então da taxa de desemprego no país. E olhando aí para o cenário internacional, hoje nós podemos aí ficar de olho no PIB do primeiro trimestre do Reino Unido, que será divulgado hoje. Hoje temos divulgação aí do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e do IPP, Índice de Preços ao Produtor, lá na França. Desemprego na Alemanha, que inclusive já foi divulgado aí e teve nova queda aí, mostrando essa retomada então da economia também na Alemanha. A Alemanha como um dos principais players aí da Europa, e essa diminuição aí em relação ao desemprego também traz aí boas notícias para o mercado de forma geral. Hoje também temos o IPC da zona do euro, Índice de Preços ao Consumidor, discursos de membros aí do FOMC, que é basicamente o Copom lá nos Estados Unidos, falando especificamente aí sobre política monetária, né, de forma geral. Hoje, inclusive, uma das pessoas que fala é o Rafael Bostic, que na semana passada houve aí bastante polêmica aí e polarização em relação às falas e discurso dele e do presidente do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell, aonde um disse que tão cedo não iria ser mexido nas taxas de juros, né, antes de 2023, e ainda muita coisa precisaria acontecer, e o Rafael Bostic trouxe aí que já no final de 2022 já teria uma possível alteração em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Então vale a pena ficar de olho também nesse discurso de Rafael Bostic pelo FOMC, né, o Copom lá dos Estados Unidos. Hoje tem a divulgação também do PMI Chicago, nos Estados Unidos, e o estoque bruto de petróleo lá nos Estados Unidos, que também pode impactar aí no preço da commodity de forma geral. Então vale a pena ficar de olho, e são muitos indicadores. Olhando já para cenário político, muita coisa acontecendo, principalmente aí voltado à CPI da Covid, que está no radar aí dos investidores e também aí sendo falada diariamente por nós aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje. O Brasil aí cancelou o contrato de compra de vacina lá da Covaxin, né? Teoricamente aí as notícias apontam que o valor aí era cerca de 1000% mais caro do que o que havia sido ofertado aí há 6 meses atrás. Já era um ponto que se discutia no dia de ontem, e principalmente aí ao final da noite de ontem, já próximo das 11 horas da noite, uma matéria na Folha, se não me falha a memória, trouxe aí a divulgação de que o Brasil, de que um membro aí do Ministério da Saúde, ele teria pedido para um dos vendedores, para as empresas aí que representariam, inclusive aí a tramitação das negociações, o equivalente aí a $1 por vacina em propina, né? E inclusive aí essa pessoa aí que teria sido que inclusive já se fala em uma exoneração dela no dia de hoje aí do Ministério da Saúde, ela teria sido indicada aí pelo deputado Ricardo Barros, que está no centro nesse momento aí da CPI da Covid, sendo acusado aí de tratar toda essa negociação e de ser um dos pivôs dessa compra superfaturada aí de vacinas da Covaxin, e automaticamente aí trazendo muito barulho para o cenário político e automaticamente aí para o mercado financeiro como um todo. Ontem ainda foram divulgadas outras situações aí, principalmente o fato de o Brasil precisar de uma empresa intermediadora em relação a essa negociação com a Covaxin, principalmente aí pelo fato de os sócios dessa empresa terem uma dívida muito grande com o governo, então automaticamente aí mostrando, né, ou trazendo mais evidências para a CPI investigar essa possível aí operação fraudulenta, né, trazendo propina e também superfaturando aí
toda essa negociação em relação à compra da vacina chinesa. E com isso chegamos a esse desdobramento do cancelamento do contrato, mas obviamente aí a CPI e os jornais devem movimentar bastante esse assunto aí no dia de hoje e no restante da semana. Também aí trazemos o fato do advogado de Ricardo Barros ter sido uma das pessoas que tratou aí com a Anvisa sobre a possível aprovação da outra vacina chinesa, né, a Convidência, que é a vacina que precisa de uma única dose apenas, e essa vacina chinesa aí, ela também está sob análise, aí a Anvisa analisando a possibilidade de aprovação para uso emergencial, mas uma das pessoas que participa então ser o advogado aí do Ricardo Barros, e como ele está no centro aí do furacão com diversas outras acusações em relação à negociação da Covaxin, acaba obviamente aí trazendo mais barulho nesse sentido e devemos ter muita coisa impactada aí por conta da CPI da Covid. A judicialização das acusações aí em relação a Bolsonaro, a gente já falou sobre isso aqui durante a semana, né? A CPI de forma geral tem colocado aí o Bolsonaro aí sendo acusado de crime de prevaricação por ter recebido a informação de que os contratos estavam sendo fraudados e havendo um superfaturamento aí na compra das vacinas e não ter tomado nenhuma atitude, não ter levado essa informação adiante, mas por enquanto isso fica na mão da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que já se manifestou e disse que não há nenhum motivo para nesse momento abrir investigação aí ou acusar o presidente Jair Bolsonaro sem que haja anteriormente uma conclusão das outras investigações, e aí obviamente parte aí, inicialmente aí da investigação aí a Ricardo Barros e outras pessoas que participaram da negociação específica e da compra da Covaxin. Então esse é um assunto que automaticamente movimenta bastante o mercado no dia de hoje e acaba tomando aí boa parte do nosso tempo aqui no nosso Morning Call para tratar um pouquinho desses assuntos e deixar todo mundo na mesma página. Entrando agora um pouquinho e falando aí sobre o projeto de mudanças no imposto de renda de forma geral, o relator na Câmara, que é o Celso Sabino, do PSDB, já garantiu e informou que antes de iniciar os trabalhos, ele quer sentar e discutir alguns temas com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, com a Receita Federal e com o Banco Central para entender todos os desdobramentos possíveis e entender toda essa possibilidade de arrecadação e mudanças aí em relação ao imposto de renda. E aí falamos aí de mudança na alíquota, possibilidades também de mudar a questão aí, como a gente já falou, da declaração simplificada, entre outras situações aí que serão impactadas diretamente aí com a proposta aí de reforma tributária que mexe com o imposto de renda e a outra parte também que mexe aí com a tributação de dividendos, que será assunto com certeza dos próximos meses na Câmara, Senado e aqui no nosso Morning Call. O João Dória, governador do estado de São Paulo, acelera a vacinação ali no estado e, obviamente, aí tenta marcar território para ser realmente uma terceira via dentro da polarização Lula-Bolsonaro aí, né, para a eleição 2022. O atual governador ele é pré-candidato à presidência, ainda existe uma divisão muito grande dentro do partido PSDB, principalmente aí após alguns encontros do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o ex-presidente e também aí do PSDB, que já foi presidente do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, e aí ambos falando aí sobre mudanças e talvez um possível apoio do PSDB à candidatura de Lula, mas por enquanto João Dória é pré-candidato, tentando aí ser essa terceira via para as eleições 2022. A gente sempre fala aí sobre empresários e diversos partidos tentando criar e encontrar essa terceira via aí que possa disputar as eleições 2022 e tirar um pouco da polarização Lula-Bolsonaro que já se iniciou desde que o STF aí cancelou os inquéritos e as condenações do ex-presidente Lula, tornando-o novamente elegível para as eleições 2022. E finalizamos a parte política aqui, a gente já falou sobre o Ricardo Salles, né, ex-ministro do Meio Ambiente, que pediu exoneração e tem diversas investigações aí por conta de ter facilitado a exportação ilegal de madeira, outras acusações olhando aí para ele talvez ter atrapalhado investigações em relação a
desmatamento ilegal, e ontem aí foi pedido o passaporte dele, foi apreendido o passaporte dele para que ele não possa deixar o país, e a defesa agora trabalha aí recorrendo dessa apreensão do passaporte. Então a gente também deve falar um pouco sobre esses temas aí nos próximos dias. Entrando um pouquinho aí na parte econômica, as negociações de juro futuro olhando para curto prazo, recuaram um pouquinho, né? Nós temos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, uma evolução aí do juro futuro, do DI futuro, sendo negociado todos os dias um pouco mais alto, principalmente por conta das perspectivas aí que o mercado já traz de Selic mais alta para esse ano, mas principalmente dentro da perspectiva aí de próximo de 6,5% de inflação, e também todos os riscos existentes. O mercado já precifica um juro futuro maior, olhando aí para o final desse ano e também olhando aí para início de 2022. Contudo, ontem aí tivemos uma redução aí nesse juro de curto prazo, olhando para o mercado, principalmente aí com o recuo do IGPM, né? O IGPM que veio acima de 4% no mês passado e ficou na casa do seu 0,60 na divulgação aí desse mês, desacelerando bastante, e também o menor aumento na conta de luz, né? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, os especialistas previam aí um aumento de mais de 90% aí na conta de luz, na bandeira 2, e o aumento aí veio na casa de 52%, 53%. Isso também trouxe aí uma desaceleração, um recuo no juro futuro, pensando nessa perspectiva de reduzir a inflação, né, através do IGPM e através dessa redução aí no reajuste das contas de luz. Caso o IGPM viesse forte igual ao mês passado e também o aumento da conta de luz, isso certamente refletiria já no início do próximo mês na divulgação do IPCA também. E o endividamento das empresas brasileiras bate recorde. Ontem falávamos sobre o endividamento das famílias, que é o maior desde 2005 aqui no Brasil, e as empresas por conta aí também da pandemia, vivem o mesmo cenário, batendo recordes de endividamento, cerca de 45% do lucro líquido sendo endividamento aí das empresas brasileiras. Isso acaba automaticamente trazendo uma preocupação também para curto e médio prazo, onde nós vimos aí nessa semana, por exemplo, falando sobre o Madeiro, rede de restaurantes aí já com IPO quase certo e programado aí para os próximos meses, e tendo dificuldade aí no pagamento aí de contas de curto prazo. Esse é um exemplo aí do endividamento aí das empresas de forma geral, e isso afeta muito mais micro e pequenas empresas, que são principais geradores de emprego e renda. O Banco Central brasileiro ele afirmou aí que bancos internacionais estão retornando ao Brasil, principalmente olhando para a modernização do sistema financeiro nacional, também a própria situação do projeto de autonomia do Banco Central, que acaba dando uma segurança jurídica maior para essas instituições. Lembrando que o Banco Central ele é o órgão que fiscaliza também outras instituições financeiras, e nós vemos esse movimento também, por exemplo, aí falamos essa semana do JP Morgan, né, que comprou aí 40% da fatia do C6 Bank e volta a atuar então no Brasil indiretamente. Lembrando aí que em 2020 o JP Morgan vendeu então sua operação aí de private banking aí para o Bradesco e deixou a operação no Brasil, e o mesmo deve acontecer com outras instituições, trazendo também mais concorrência para o mercado brasileiro e melhores condições para a população. Lá nos Estados Unidos, os democratas querem aprovar até o fim de julho o plano de infraestrutura, né, que a gente já falou várias vezes aqui, que pode chegar a 1,2 trilhões de dólares. E a arrecadação federal, ela bateu recorde aí no mês de maio, né, olhando aí a sua série histórica que vem desde de meados dos anos 90, e volta obviamente a dar confiança ao orçamento e às contas públicas, reforçando aquilo que o ministro Paulo Guedes aí disse nas últimas semanas também, de que o Brasil deve ganhar um fôlego nesse sentido
por conta aí dos recordes de arrecadação aí que tem acontecido nos últimos meses, e nós vemos desde o início do ano diversos meses com recorde na arrecadação de forma geral, trazendo também mais confiança, inclusive aí para o investidor internacional, que deve trazer mais recursos para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre cenário corporativo. O setor de seguros alcançou o 11º mês aí de alta consecutiva, né? Um setor que, obviamente, com a pandemia e muitas pessoas aí temendo um pouco mais aí a sua vida por conta da pandemia da Covid-19, tem crescido bastante. O faturamento foi acima de 10 bilhões aí no mês de abril das empresas do setor. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, apenas uma notícia aí, trazendo obviamente aí a importância do setor e o crescimento do setor de forma geral, que pelo 11º mês consecutivo, apresenta alta e batendo recordes nesse sentido. A CCR ampliou a concessão de estradas aí no estado de São Paulo. A CCR aí estava numa discussão jurídica, inclusive, em relação a esse ponto. Ela teve que pagar uma multa aí na casa de 1,2 bilhões, uma indenização aí ao governo de São Paulo, mas mantém aí uma extensão então nos prazos de contrato de concessão da Autoban, da Via Oeste e da SP Vias lá no estado de São Paulo, trazendo também aí mais receita a longo prazo para a CCR. Magazine Luiza, Magalu, uma das queridinhas da Bolsa, né, chegou então ao Rio de Janeiro. A gente já fala aí há algum tempo da expansão, da questão logística também, mas agora a Magazine Luiza aí abriu 23 lojas no Rio de Janeiro, já no seu início de operação no estado do Rio, e a perspectiva é de que sejam 50 lojas aí ainda no mês de julho, chegando então a 50 lojas no Rio de Janeiro de Magazine Luiza, mostrando também a expansão, a força de Magazine Luiza aí nesse sentido. Voltamos a frisar, não é recomendação de compra, apenas trazendo notícias. E o diretor da BB Seguridade, ele renunciou ao cargo. Inicialmente aí até pode parecer uma preocupação, visto aí que a questão das estatais e a saída de diversos diretores sempre preocupa, mas a saída dele nesse momento é para exercer as funções no conglomerado do Banco do Brasil. Ele sai então da BBSE3, que é BB Seguridade, e vai só para BBAS3, que é Banco do Brasil de forma geral. O Márcio Hamilton Ferreira, então, ele sai do conselho e sai da função de diretor-presidente e vai exercer essas funções, então, no Banco do Brasil. A princípio, aí, o Ulisses Christian Assis, que é o atual diretor comercial e de marketing aí da BB Seguridade, da Brasilprev, deve entrar aí no lugar do Márcio Ferreira. Continuando aqui, a Ânima Educação, né, o setor de educação aí que sofreu bastante. A gente vê aí diversos casos aí, de queda, principalmente de ações desse setor aí de forma geral com a pandemia, mas a Ânima Educação fechou um acordo para poder sublocar espaços que ela tinha, espaços físicos em Santa Catarina, e pode obviamente aí se tornar uma solução para outros polos ou até mesmo outras empresas aí da área. Lembrando, muitas empresas aí focando aí em ensino à distância, aquisições de empresas aí para ensino à distância, como nós já falamos aqui algumas vezes, como é o caso de Edux, né? E obviamente cada um aí lutando com as armas que pode. Ânima encontrou essa forma, também é um fato relevante aí para o mercado. E a gente encerra aqui agora falando sobre abertura e fechamento de mercado, 6h24 da manhã já. Nós temos aí nesse momento as bolsas asiáticas fechadas, a China subindo 1,08%, voltando aí a 15.161 pontos. E quando nós olhamos aí para a Nikkei no Japão, tivemos aí um fechamento, uma lateralização negativa. Ontem uma queda de 0,06%, hoje uma queda de 0,07%. Na bolsa Nikkei, fechando aí na casa dos 28.791 pontos. O mercado de forma geral hoje oscilando bastante, oscilando aí negativamente aí, nesse final de semestre. Nesse momento o DAX na Alemanha cai 1,35%, o CAC na França cai 1,28% e no Reino Unido aí nós temos uma queda de 0,96%. Quando olhamos aí para a pré-market nos Estados Unidos,
nós temos aí nesse momento Dow Jones caindo 0,38, temos S&P 500 caindo 0,25 e Nasdaq caindo 0,17. É uma perspectiva aí, obviamente, aí de queda nas bolsas mundiais. Muita coisa pode acontecer, principalmente com indicadores, como nós falamos no dia de ontem, no dia de hoje, desculpa, a divulgação aí de índices de preços de forma geral e também discursos aí do Rafael Bostic e outros discursos aí em nível mundial podem trazer mudança para o cenário de bolsas, mas a princípio devemos ter um dia de oscilação negativa. Bolsa brasileira aí que já vem de três quedas consecutivas praticamente, aí pode cair novamente seguindo as bolsas americanas, mas lembrando que o cenário interno noticiário aí pode fazer com que haja um novo descolamento e a bolsa voltar a subir. O mercado é soberano, não conseguimos trazer uma previsão específica, a gente traz sempre aí aquilo que pode movimentar o mercado de forma geral e amanhã nós voltamos aí para falar novamente sobre o que aconteceu no mercado hoje. Amanhã completamos aí 150 Morning Call ao vivo a partir das 5h50 da manhã e também amanhã iniciamos um novo semestre, novas expectativas e eu te espero aqui. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até amanhã. Tchau, tchau.